Senhor Jesus, criança, tudo bem com você? Que bom poder te ver aqui em mais esse mês de fevereiro, onde nós vamos falar sobre propósito. Você sabe responder para a tia Débora o que é propósito? Para facilitar essa resposta, vamos a um exemplo? Olha, eu tenho aqui duas garrafas, certo? Esta aqui e esta. Elas são diferentes no seu formato e também na sua função, no seu propósito. Se eu pegasse essa garrafinha aqui, por exemplo, e colocasse nela café, eu estaria fazendo algo certo? Eu estaria fazendo exatamente pelo qual essa garrafinha foi criada? Ela foi criada para levar café dentro dela? E que tal se eu nesta daqui colocasse água? Ah, será que a tia Débora estaria fazendo o certo? Essa garrafa foi criada para levar água? Ah, se eu colocasse um cafezinho quentinho nessa garrafa e depois de um tempo fosse tomar, eu ia encontrar o cafezinho quente? Provavelmente não. Eu ia encontrar o meu café, o meu chá, o meu leite quente frio, porque esta garrafa não foi criada com o propósito de guardar coisas quentes. E eu, se colocasse água nesta garrafa aqui, ela não ia alterar nada, não ia fazer diferença, porque esta garrafa não foi criada para levar água, suco, coisas frias. Ao contrário, esta garrafa foi criada com o propósito de guardar líquidos quentinhos. E esta daqui foi criada para guardar líquidos mais friozinhos. Olha, essas garrafas foram criadas com um propósito, certo? E você também foi criado com um propósito, com uma missão. E é esse propósito, essa missão, é o porquê você existe que a tia Débora vai te explicar nesta aula. Para isso, nós precisamos ler no livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 27, e diz bem assim: assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Criança, responde então para a tia Débora: para quê? Por que você foi criado? Vamos lá? Faça assim. Número 1. Primeira resposta: para quê? Por que Deus me criou? Deus te criou à imagem e semelhança dele. Deus te criou para você refletir a imagem de Deus. Olha no espelho, né? Tia Débora tem aqui um espelho e vocês podem me ver, porque quando nós olhamos para um espelho, nós vemos a nossa imagem refletida. Olha como dá para ver aqui a imagem da tia Débora refletida. Criança, assim tem que ser a nossa vida. Quando as pessoas olharem para nós como num espelho, elas precisam encontrar Jesus. Quando elas olharem para você, você precisa refletir Jesus na sua vida. Ah, quando você desobedece os seus pais, você está refletindo Jesus? Não. Quando você briga com os seus irmãos, quando você bate no coleguinha, você está refletindo Jesus? Será que Jesus faria isso? Não. Quando você mente para o papai e para a mamãe, você está refletindo Jesus? Não. Jesus não faria essas coisas. Então eu preciso refletir Jesus. Eu preciso pensar, falar, ouvir, ver, sentir e fazer tudo que Jesus faria. Então a primeira resposta: para quê? Por que eu nasci, tia Débora?
Para refletir Jesus. Muito bem. Segunda coisa, para quê? Por que eu nasci, tia? Você nasceu, eu nasci para dominar as coisas e não ser dominado por ela. Quando Deus criou Adão e Eva, lá no jardim, quando ele fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e aquele bonequinho de barro se tornou ser vivente, Deus deu uma missão. Olha, dominem sobre a terra, dominem sobre as coisas e não deixe que as coisas dominem o seu coração. Tenha controle sobre as coisas e não deixe nada controlar seu coração. A TV, os joguinhos, as más companhias, os amiguinhos que têm umas coisas muito erradas na vida deles. Nós não podemos nos deixar ser dominados por essas coisas, mas precisamos dominar as coisas, né? Foi para isso que Deus nos criou. Não para por aqui, tem mais uma última coisinha, mais uma resposta, a terceira resposta para a pergunta: para que, por que eu nasci? E essa resposta é: você nasceu para ser amigo de Deus, você nasceu para ter comunhão com Jesus, para vocês terem uma amizade. Olha, criança, você foi criado por Deus. Sim, nós também viemos do pó da terra. Se nós estamos respirando, ó, é porque Deus está nos dando fôlego de vida. Quando você estava lá na barriga da mamãe, olha, as mãozinhas, os pezinhos sendo formados, os olhinhos, o cabelinho começando a nascer lá na barriguinha da mamãe. A mamãe ainda não te conhecia, mas Deus já te via e Ele tinha um propósito na sua vida. Você foi criado de uma maneira muito especial. Deus já tinha uma missão para você. Sim, você, menino e menina, foi criado com um propósito. Deus tem uma história para você. Você não é fruto do acaso. Ah, tia Débora, eu ouço da minha mãe que eu não fui planejado, que eu fui surpresa. Olha, mas Deus planejou você. Jesus sonhou com você e te deu de presente para a mamãe. Você foi criado, você nasceu para ser amado por Deus. Olha o coração de Deus para você. Ele te ama e Ele sorri para você. Você foi criado para ser amigo de Deus, para você ter uma amizade linda com Jesus. Foi para isso que você nasceu. Quando Deus fez Adão e Eva do pó da terra, lembra o bonequinho aqui? Eles foram colocados no jardim do Éden e Deus todos os dias vinha ver eles, conversar com eles, ter comunhão, ter intimidade com os filhos dele. E do mesmo jeito Deus quer ser o seu amigo, porque você foi criado para ter comunhão, para ser amigo de Jesus. O propósito pelo qual, criança, você nasceu é para glorificar. Você nasceu para glorificar a Deus. Você nasceu para adorar a Deus. E você nasceu para ter comunhão com Deus. Não esquece essas 3 palavrinhas. Vamos repetir com a tia Débora? Glorificar, adorar, comunhão. É para isso que eu e você nascemos. Para encerrar nossa aula, presta atenção mais um pouquinho na tia Débora. Eu quero te contar a história de uma menina chamada Emi. Olha que bonitinha. Emi
Amy era uma menina que ela nasceu na Irlanda. E ela então, o país dela eram de pessoas bem branquinhas. Ela tinha vários irmãos e os irmãos dela tinham os olhos claros, os olhos azuis, igual da mamãezinha da Amy. Só que Amy não puxou os olhinhos da mamãe, ela puxou os olhinhos do papai e os olhinhos dela eram castanhos. Um dia a Amy foi na escola dominical e ouviu a professora dela dizer: olha pessoal, quando a gente ora, Deus responde a nossa oração. Aquilo encheu o coração de Amy de alegria, porque ela pensou: já sei, eu vou orar e pedir para Jesus mudar a cor dos meus olhinhos para azuis. A professora disse que ele responde, ele vai ouvir minha oração. Então, Amy chegou em casa, correu, ajoelhou e falou: Jesus, por favor, troca a cor dos meus olhos. Eu quero ter olhos azuis igual da minha mamãe. Então ela orou com muita fé e foi dormir. No outro dia ela acordou animada. Ai, Deus respondeu a minha oração. Vou lá no banheiro escovar meus dentes e vou ver no espelho. Eu tenho certeza que os meus olhos estão azuis. Quando ela chegou no espelho, tcharam! Ué, não tá azul? Ela piscou. Ainda tá castanho. Mas a minha professora disse que Deus respondia a oração, mas meu olho não tá azul. E então ela ouviu uma voz: não. A voz disse: não. Ai, Amy entendeu. É Deus falando comigo, sim. Os meus olhos não estão azuis, mas Deus respondeu. Ele respondeu a minha oração com um não. Porque Deus sempre responde, mas Ele pode responder com um sim, com um não e com um espere. Então, Amy foi crescendo, virou uma mulher e ela foi para a Índia ser missionária, levar a palavra de Deus. Chegando lá, ela estava muito animada para falar de Jesus para as pessoas, mas ela queria conhecer o que é que os indianos adoravam no templo deles. Mas ela não podia entrar no templo. Ela não podia porque ela era estrangeira, ela era de outro país. E as pessoas iam notar que ela não era dali e ela seria proibida. Aí ela teve uma ideia. Já sei! Eu vou pegar pó de café e vou pintar a minha pele para ficar com a pele parecida dos indianos. Vou vestir a roupa dos indianos e vai dar certo. Eu vou conseguir entrar lá, eu vou entender melhor o que é que eles adoram e eu vou levar a palavra de Deus para essas pessoas. Então ela foi, pintou a sua pele, o seu rosto, colocou a roupa das indianas e com muito temor, ai, eu vou passar, vou conseguir entrar. E ela conseguiu entrar, ela conseguiu chegar dentro do templo. Não perceberam que ela era estrangeira, acharam que ela era uma indiana. Quando ela chegou no templo, muito esquisito, ela começou a ouvir alguns gritos. Sim, e ela foi atrás dos gritos. Quando ela chegou lá, ela percebeu algumas crianças, os meninos gritando. Mas logo ela foi descoberta, um homem chegou e falou: saia daqui! E ela saiu correndo do templo. Quando ela saiu do templo, ela encontrou alguns amigos dela. Olharam para ela e falaram: Amy, é você? Nossa, você tá diferente. Você tá parecendo uma indiana. Ainda bem que os seus olhos não são azuis, porque senão você não conseguiria passar por uma indiana. Quando Amy ouviu os amigos dela falando isso, ela se lembrou da oração quando ela fez pequenininha, pedindo para Deus os olhos azuis, mas Deus não deu, porque até a cor dos olhos da Amy
tinha um propósito: levar a palavra de Deus para o povo da Índia. Amy foi uma missionária que libertou muitas crianças e levou a palavra de Deus para muitas pessoas. Criança, tia Débora quer terminar essa aula dizendo uma coisa para você. A cor do seu cabelo, dos seus olhinhos, da sua pele, o seu tamanho tem um propósito. Você nasceu com um propósito, tá bom? Blocos a tia Débora vai entregar, então você vai fazer as atividades da primeira semana e eu quero aqui propor um desafio para você. Grava um vídeo para tia Débora, pode pedir a ajuda da mamãe e você vai dizer bem assim no vídeo para tia Débora: eu nasci para glorificar, adorar e ter comunhão com Deus. Combinado? Nós nos encontramos semana que vem. Um super beijo para você. Deus abençoe a sua vida.